São pessoas insignificantes que são colocados lá para trabalhar para o partido político. É igual o candidato aqui, que fez coligação com N partidos. Caso ele chegue lá, sabe o que vai acontecer? Ele apenas ocuparia a cadeira do Temer. O resto dos ministérios estariam todos loteados. Ia continuar fazendo exatamente a mesma coisa que fizeram ao longo de 30 anos. O único que pode romper essa barreira, o establishment, a máquina, o sistema, é Jair Bolsonaro. Que nós temos moral e honestidade para cumprir essa missão. Aqui, Sérgio Campos pergunta: os elementos da ciência política ajustam-se ao caso da sociologia como ferramenta da contaminação do pensamento de técnicos, de gestores e operadores de polícia? Sem sombra de dúvida. Você vê, se nós todos estamos operando em cima de, vamos dizer, um quadro muito mal conhecido, um quadro muito nebuloso, muito caótico, sobre o qual nós temos um domínio intelectual muito precário, os operadores de polícia não são exceções, eles são gente que nem nós, eles estão com o mesmo problema. Ninguém está sabendo exatamente onde está pisando, tá certo? E neste ambiente, quer dizer, quanto menos segurança você tem, mais você tende a criar uma falsa segurança na base, quer dizer, da reiteração histérica de afirmações. Não é isso? Então, sempre no sentido hiperbólico. Você se lembra quando caiu o Collor, que todo mundo achou, por todo lado se vê manifestações patrióticas, todo mundo batendo no peito, aquilo era o resgate da nacionalidade, agora seria o império da moralidade. Todo mundo falou isso. Só eu que te disse, eu baseado na Operação Mãos Limpas, que foi um truque do Partido Comunista na Itália, vocês estão querendo imitar a Operação Mãos Limpas, mas a Operação Mãos Limpas foi assim, investigar todo mundo, menos o Partido Comunista. Então, a Operação Mãos Limpas nunca passou de uma propaganda de sabonetes. E estão copiando, então, quer dizer, você pega uma farsa italiana e a copia no Brasil. Então já é uma farsa elevada à segunda potência, né? Então, é claro que esse resgate da moralidade não vai acontecer, a corrupção vai piorar, tudo isso eu disse no tempo do Collor. Porque para mim era óbvio, né? Eu já estava estudando esse negócio do fingimento naquela época. Então, do mesmo modo, agora que teve o impeachment, está todo mundo batendo no peito, é o resgate da nacionalidade. E, meu Deus do céu, vamos ver o que aconteceu realmente. E o que aconteceu realmente foi o seguinte: nós tivemos uma eleição que foi totalmente fraudulenta. Pergunto a vocês, quantos eleitores brasileiros em 2014 votaram sabendo que a apuração seria secreta? Nenhum foi informado. Todos foram enganados, ludibriados. Todos acreditavam que a apuração seria normal, como sempre, todo mundo teria acesso, seria transparente. E daí vem com, vamos dizer, o golpe na última hora. Só 23 pessoas terão acesso, chefiadas por um homem do PT. Secreta e inauditável, absolutamente inauditável. Quem votou consciente disso? Então a eleição foi fraudulenta na base. Mesmo se nenhum voto foi falsificado, o sistema era fraudulento. Não podia ser aceito. Então, o candidato, entre aspas, derrotado, o senhor Aécio Neves, tinha obrigação de exigir, vamos dizer, a anulação das eleições e a realização de uma nova eleição com eleição transparente. Isso que ele tinha obrigação de fazer. Quando ele deu para trás, né, apareceram, então, os que deram para trás junto com ele e vieram com aquela conversa. Nós temos que resolver dentro do sistema institucional, do Estado Democrático de Direito, etc, etc. Ou seja, temos que passar para a mão da classe política, a qual não vai anular as eleições, não vai realizar novas eleições, vai adiar o máximo que puder e no fim vai dar, no máximo, a cabeça da Dilma numa bandeja. E vai demorar, vai ser difícil, e essa cabeça terá que ser arrancada a forceps. Quando tudo podia ter sido resolvido já em março de 2015. Com aquela pressão, você tendo aquela pressão popular, aquele monstruoso apoio popular, o maior da nossa história, né, precisaria surgir um líder ali que fizesse a reivindicação efetiva, a anulação da eleição já, realização de novas eleições já. Tá certo? Isso é o que tinha que ser exigido. Tá certo? Então, o pessoal saiu protestando, mas sem levantar nenhuma bandeira específica. Então surgem duas bandeiras absolutamente alienadas. A primeira é a intervenção militar. Né? Os caras pedindo para os milicos intervirem. Eu digo, mas você conversou com os milicos? Você perguntou para eles se eles querem? Né? Isso aí é a mesma coisa você ficar na arquibancada
torcendo para que o jogador faça isso ou faça aquilo, quando ele nem está ouvindo você falar, né? Então, ninguém consultou os milicos e eu digo, intervenção militar, outra coisa, se for houver uma intervenção militar, tem que ter um elemento surpresa, vocês já acabaram com o elemento surpresa já. Então, se vocês querem intervenção militar, vocês já estão boicotando desde já com todo esse falatório. Em segundo lugar, nem pararam para pensar, vamos supor que haja uma intervenção militar, você tem um governo militar, muito bem, como é que esse governo militar vai se virar perante o mundo? Você tem uma estratégia para você lidar, vamos dizer, com a pressão internacional em seguida? Não, nem pensou nisso. Queremos intervenção militar, não interessa o que vai acontecer depois. Totalmente alienado. E segundo, o pessoal do impeachment, que o primeiro cara que falou com o impeachment, falei, não, impeachment é justo tirar a mulher daí. Só que se você pede o impeachment, você está legitimando a eleição fraudulenta. Porque você não pode fazer o impeachment de um usurpador, de quem não é presidente da República. Então o que nós temos que fazer é negar que ela seja presidente da República, desde já. Mas preferir o impeachment. Por quê? Porque se houvesse, vamos dizer, a reivindicação efetiva, isso seria a desmoralização de toda a classe política. O agente verdadeiro seria o povo e os líderes dele. Mas tem os interesses da classe política. Você vê, jornalista no Brasil, o número dos que recebem dinheiro de partido é muito grande. Pois a mim vieram me oferecer, o pessoal do PFL veio me oferecer dinheiro para escrever a favor deles. E eu respondi, se vocês fizeram a coisa certa, eu escrevo a favor de vocês de graça. Se fizer errado, eu escrevo contra também de graça. Né? Eu já tenho meu salário, que é pago pelo jornal, pronto, acabou. Agora, o jornalista ganha muito pouco. Para complementar o orçamento, sempre aparece uma coisinha assim e a pessoa acaba, então, defendendo. Quando você vê estilo muito grandiloquente, tipo um Estado democrático de direito, pode ter certeza que tem dinheiro embaixo. Né? Mas é batata, isso aí é inevitável. Né? Eu conheço a classe política, a classe jornalística há muito tempo, sei como é que as coisas funcionam. Então, esse emocionalismo barato faz parte do fingimento, gente. E não é fazendo um fingimento anti-Dilma que nós vamos corrigir este país. Né? Vamos acabar com a corrupção? Eu digo, peraí, mas quem não sabe que 50% pelo menos dos que votaram a favor do impeachment votaram para ver se eles mesmos escapam das investigações. Aliás, esse era o único problema. Como fazemos para escapar das investigações? Tem dois jeitos. Apostamos no PT, aceitamos o dinheiro do PT, e daí o PT fica lá em cima e nós ficamos em paz. Segundo jeito, o PT vai cair, então é melhor a gente apostar do outro lado. Este foi o critério em 80% dos votos. Desses 80%, 40% preferiram apostar na continuação do sistema e 40%, vendo a queda do sistema, decidiram apostar no outro lado para se salvar. Esse foi o critério único. Quem não sabe que foi assim? E quem acha que esse é um bom jeito de acabar com a corrupção? Mas são loucos. Daí vem esse boboca, esse amador, coitado, o Reinaldo Azevedo, que deve estar gagá. Durante muitos anos ele fez um bom serviço, mas de repente assim, começa a ir acima das chinelas, falar de coisa que ele não entende. Ele diz, o impeachment era o caminho certo. Fala, mas o impeachment foi um adiamento, gente. Conseguiu adiar por um ano. Agora você imagina o dano que o PT fez para o país durante este ano. Era para cair no dia seguinte, com a pressão popular exigir novas eleições imediatamente. Se houvesse um líder com cabeça, teria feito, com cabeça e com coragem, teria feito isso imediatamente. Esse líder tinha que ser o Aécio Neves, mas ele também tinha rabo preso. Então nós temos todo o problema do fingimento. Quer dizer, você tem um falso herói, não é isso? Levantando uma falsa bandeira, fingindo que quer ganhar uma eleição que na verdade quer perder. É isso que aconteceu. Agora, é sempre assim, mais fingimento para consertar o fingimento anterior. Fala assim, não dá, gente. Isso é um processo neurótico. O neurótico troca de mentira. Isso é doença. E é isso que nós temos que cortar. Quer dizer, uma coisa é a mentira política normal. Não é isso? Isso existe em toda a política do mundo. Todo mundo mente. Tá certo? Mas você não tem um sistema total de fingimento. Você não tem personagens que são inteiramente fingidos. Aqui nos Estados Unidos, o primeiro foi Barack Obama. Você não vê nenhum caso anterior. Você vê políticos que mentem aqui, mentem ali. Mas o jeito que mente na sua própria identidade, nunca houve antes. Mas no Brasil, são muitos. Então,
a ideia, vamos dizer, do impeachment, é claro, eu nunca fui contra o impeachment, mas o impeachment é assim, é alternativa número 15 ou 16. Agora os caras dizem, o impeachment é só o começo. Eu digo, mas o começo não era em março de 2015? Por que adiar o começo em mais de um ano? Por que fazer uma volta toda? Ah, vamos acertar a Dilma primeiro, depois acertamos isso. Quando era para ir contra toda a classe política, contra o TSE, contra o establishment inteiro. E note bem, o povo tinha força para isso. E o povo estava consciente disso. Tanto que o povo não aceitava a presença de políticos dos palanques. A revolta não era contra o PT, era contra toda a classe política. Então nós tínhamos à mão o quê? Uma situação revolucionária, sem o líder revolucionário. Aparece, a política do senta com o leão é manso, vamos pelas vias institucionais, etc, etc. Mas olha, não existe via institucional acima da vontade popular que a constituiu. Não é isso? Também não se pode, veja, você pega uma pessoa como o Reinaldo Azevedo, ele confunde as instituições com as pessoas que estão ocupando as instituições. Então, uma coisa é você confiar nas instituições, mas as instituições por si não agem, elas agem através dos seus agentes concretos. Então, por um lado as instituições, por outro lado os agentes concretos. Confiamos nas instituições, mas não nos agentes. O que tem que fazer? Trocar os agentes, é claro, meu Deus do céu. Agora, se para você tirar um agente, você precisa legitimar todos os outros nas suas posições, você vai dizer que você ganhou? Não, você perdeu. Você obteve uma vitória 1000 vezes menor do que era para ter obtido. Mas olha, essa coisa, eu já estou cansado de amador palpiteiro, que pega as suas emoções cívicas. Eu digo, bom, em primeiro lugar, eu não estou falando em nome do Estado Democrático de Direito, nem de coisa nenhuma. Estou falando no meu próprio nome. Eu sou apenas um observador que tenta ser científico e escrever as coisas da maneira mais objetiva que seja possível no momento. Quando as pessoas começam a aparecer dentro de você, encarnando valores sublimes, você está dentro do fingimento, é óbvio. Mesmo porque todos encarnam o mesmo valor sublime. Tem alguém que fala a favor de ditadura? Você conhece algum comunista que chega, nós queremos a ditadura do proletariado? Você conhece algum fascista que diga que nós queremos Estado autoritário fascista? Não. São todos defensores do Estado Democrático de Direito. Quantos minutos você precisa para entender que estão todos fingindo? Como pode haver um conflito tão grande se os valores são os mesmos? Um está querendo matar o outro, mas os dois estão falando em nome do mesmo valor. Tem algo errado na situação. Quanto de imaturidade psicológica você precisa para não perceber o que está realmente acontecendo? Vamos lá. Bom, mas tudo isso seria assunto das próximas aulas. Vocês estão me forçando a antecipar. Eu não queria fazer isso. Eu vou analisar isso melhor nas aulas, prometo. Aqui foi só um improviso. Por isso que eu digo, está todo mundo dando tiro no escuro e ninguém quer saber de acender a luz. E esse é o problema que nós temos que intervir. Antes de saber, tira a Dilma, põe a Dilma, faz isso, faz aquilo. O que está acontecendo? Então é isso, primeiro o diagnóstico e depois a terapêutica, mas não ao contrário. Agora, se o sujeito está, mas nós precisamos fazer alguma coisa agora. Então você está querendo apanhar. Não é isso? E você vai ser enganado de novo, como já foi no Diretas Já foi no Fora Collor, já foi em 64, que os militares prometeram uma coisa e fizeram outra. Também em 64, saiu todo mundo, acabou o comunismo no Brasil. Que palhaçada, gente. Isso é propaganda. Agora, a linguagem da propaganda é uma, a linguagem da análise política tem que ser outra. É a diferença que Aristóteles falava entre o discurso do agente e o discurso do observador científico. E o problema é que no Brasil não tem o número de observadores científicos suficiente para fazer o pessoal calmar e pensar um pouco. Não estou aqui a fim de boicotar ninguém, de tomar posição. Isso aí, está lá o Reinaldo Azevedo para fazer isso, está lá o Vila para fazer isso, está o PT inteiro para fazer isso. Tá certo? Então, são palpiteiros partidários, todos eles. Uns de graça, outros subsidiados. Mas, olha, vocês estão tomando consciência de como nós ignoramos a situação real? Até que ponto nós ignoramos a situação real? Vocês estão tendo uma ideia do déficit de informação que tem? Que é uma coisa monstruosa.
E vocês têm ideia do número de pessoas que querem intervir e agir sem saber o que está acontecendo? E do número de pessoas que têm opinião formada? Né? E do número de vezes que as pessoas bateram no peito dizendo que o país estava salvo? Né? Estava salvo do comunismo na data tal, estava salvo da ditadura na data tal, estava salvo da corrupção na data tal, e no entanto tudo continua. Jair Bolsonaro e eu fomos formados sob a égide que as palavras conduzem e o exemplo arrasta. Num belo dia de nossas vidas, abatemos nossas espadas perante a bandeira nacional e juramos defender a honra, a integridade e as instituições deste país com o sacrifício da própria vida. E é isso que Jair Bolsonaro fará. Liderará esse país pelo exemplo e nos conduzirá a um novo patamar como nação, sem jamais esquecer o bem-estar de cada um de nós brasileiros. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.